Bom, galera, vamos resolvendo aqui agora, tá? Uma questão de aritmética que caiu na UFPR, tá? É uma questão relativamente simples, porém, você tem que ter uma visão mais genérica para alguns dos dois itens que eu vou apresentar logo depois, tá? Mas, enfim, a questão diz o seguinte, ó. Quando escrevemos 4.307, por exemplo, no sistema de numeração decimal, estamos nos referindo ao número 4 vezes 10 ao cubo, mais 3 vezes 10 ao quadrado, mais 0 vezes 10 elevado a 1, mais 7 vezes 10 elevado a 0. Seguindo essa mesma ideia, podemos representar qualquer número inteiro positivo utilizando apenas os dígitos 0 e 1, bastando escrever o número como soma de potências de 2. Por exemplo, 13 é igual a 1 vezes 2 ao cubo, mais 1 vezes 2 ao quadrado, mais 0 vezes 2 a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. E por isso a notação abre o colchete, né? 1, 1, 0, 1, fecha o colchete. Daí tem um 2, tá? Que é parecido com um expoente, mas está na parte de baixo. É usada para representar 13 nesse outro sistema. Note que os algarismos que ali aparecem são os coeficientes das potências de 2 na mesma ordem em que estão na expressão. Com base nessas informações, considere as seguintes afirmativas, tá? E daí, nota que ele dá 4 afirmativas e ele quer que a gente determine qual dessas alternativas são verdadeiras ou falsas, tá? Aí depois disso, a gente vai marcar lá no nosso gabarito qual é a resposta correta. Então, para quem não entendeu, vamos pegar aqui o próprio exemplo do 13, tá? Então, o que é que ele fez? Ele pegou o 13 e ele disse que o 13 é equivalente à expressão 1, 1, 0, 1, só que com um 2 aqui embaixo. Bom, o que quer dizer esse 1101? Bom, a gente vai escrever o 13, né, como sendo potências de 2. Então, por exemplo, ó, começando a partir do 1 da frente, no caso esse 1 daqui, a gente vai ter o 1 vezes o 2 elevado ao cubo, tá? Aí, quando eu for para o segundo 1, eu vou ter o 1 vezes o 2 elevado ao quadrado. Então, nota que de 3 para 2 eu subtraí 1, tá? Aí, quando a gente for para o zero, eu vou ter o 0 vezes o 2 elevado a 1. E quando eu for para o último 1, eu vou ter o 1 vezes o 2 elevado a 0. Então, nota que 1 vezes 2 ao cubo, isso aqui está dando 8, tá? Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, vezes 1 dá 8. Aí agora eu faço, ó, 1 vezes 2 ao quadrado, tá dando 4. Aí agora eu faço o 0 vezes 2 ao quadrado, que tá dando 0. E por fim, eu faço o 1 vezes o 2 elevado a 0. Só que a gente sabe que 2 elevado a 0 é 1, então eu vou ter 1. E daí, quando você fizer 8 mais 4 mais 0 mais 1, você vai ter 13, tá? Então, foi basicamente isso que a questão quis dizer com essa forma de escrever, tá? Bom, aí no item A, quer dizer, no item A não, né? Na primeira afirmativa, ele diz que 2 é igual a 7, tá? Então, a gente vai ter que analisar cada um desses casos. Então, eu vou fazer aqui do lado, tá? Bom, vamos analisar aqui agora o nosso primeiro caso. Bom, no primeiro caso, ele afirmou lá que o 1, isso aqui 2 é igual a 7. Então, seguindo a mesma lógica que a gente viu aí com o 13, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o 1 vezes o 2 elevado ao quadrado, mais o 1 vezes o 2 elevado a 1, mais o 1 vezes o 2 elevado a 0. Então, nota que 1 vezes 2 ao quadrado eu vou ter 4. Aí, 1 vezes 2 elevado a 1 eu vou ter 2. E 1 vezes 2 elevado a 0 eu vou ter 1. Então, se você fizer 4 mais 2 mais 1, você vai ter exatamente 7. Ou seja, isso quer dizer que essa primeira aqui é verdadeira, tá? Agora, vamos analisar os demais itens. Então, a gente tem o item 2, que diz o seguinte, ó. 1102 mais 1012 é igual a 10102. Bom, para fazer essa questão, a gente vai ter que descobrir a quais números 1102 e 101 se refere, tá? Então, eu vou criar aqui um outro espaço e vou fazer aqui com a afirmação 2. Então, ele afirmou aí que o 1, deixa eu só rever aqui, tá? É 110, então 1102, mais o 1012. E isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao 10102. Tá? Então, no primeiro momento, a gente vai ter que descobrir a quais números ele está se referindo e depois a gente vai fazer essa soma, tá? E ver se de fato bate. Bom, como a gente não sabe qual é o número, ao invés de a gente fazer de frente para trás, a gente vai fazer de trás para frente. Então, a gente vai ir do término para o início.
tá? Então, por exemplo, ó, esse zero aqui, ele vai ser o zero que multiplica o 2 elevado a zero, tá? Eu estou fazendo aqui primeiro com esse cara, tá? Eu vou até colocar aqui uma seta indicativa para estar me referindo aqui, tá? Se refere desse cara. Bom, por outro lado, o que acontece, né? Depois eu vou somar com o 1 vezes o 2 elevado a 1. Porque conforme eu vou indo para frente, eu vou aumentando 1 na potência, tá? No expoente. E por fim, eu vou ter o 1 vezes o 2 elevado ao quadrado. Então, quando eu fizer essa conta, eu vou ter quanto? Eu vou ter 1, ou melhor, eu vou ter 1 vezes 0, que vai dar 0. Aí eu vou ter 1 vezes 2 elevado a 1, que vai dar 2. E aqui eu vou ter 1 vezes 2 ao quadrado, que dá 4. Então, eu vou ter 6. Ou seja, isso quer dizer que o primeiro número equivalente àquele cara é o 6, tá? Então, o número equivalente a esse cara daqui é 6. Bom, eu vou apagar aqui, tá? Para não ocupar muito espaço. E vou fazer o mesmo esquema, porém, agora com a segunda expressão que ele nos deu. Então, eu já vou colocar aqui que esse cara equivale a 6. Agora, vamos fazer o mesmo esquema com esse cara daqui. Então, novamente, eu vou colocar aqui uma seta indicativa para a gente saber com o que estamos trabalhando, tá? Então, primeiro eu vou pegar o 1 e vou multiplicar pelo 2 elevado a 0. Aí depois eu vou somar com o 0 vezes o 2 elevado a 1. E depois eu vou somar com 1 vezes o 2 elevado ao quadrado. Então, eu vou ter aqui 1 vezes 2 elevado a 0. Isso aqui está dando 1. Aí, 0 vezes 2 elevado a 1, isso aqui está dando 0. E 1 vezes 2 ao quadrado está dando 4. Então, nota que eu vou ter 1 mais 0 mais 4. E 1 mais 0 mais 4 está dando 5. Então, quer dizer que aquele cara ali vale 5, tá? Eu vou trocar aqui por 5. Então, nota que a nossa conta aqui, ela já pode ser resolvida, pois 6 mais 5 está dando 11, tá? Agora, a gente vai ter que verificar se esse cara daqui, que no caso é 1010, se ele realmente equivale a 11, tá? Então, mais uma vez, eu vou colocar aqui uma seta indicativa para a gente saber com que estamos trabalhando. Então, eu vou apenas repetir o esquema que a gente fez agora há pouco. Então, eu vou ter o 0, tá? Vou começar aqui, ó. O 0 vezes o 2 elevado a 0, mais o 1 vezes o 2 elevado a 1, mais o 0 vezes 2 ao quadrado, mais o 1 vezes 2 ao cubo. Então, a gente vai ter aqui 0, porque 0 vezes qualquer número dá 0. Aí aqui eu vou ter 1 vezes 2 elevado a 1 vai dar 2. Aí aqui novamente vai dar 0. E aqui eu vou ter o 1 vezes 2 ao cubo, que está dando quanto? Está dando 8, tá? Então, quando você somar todo mundo, 0 mais 2 mais 0 mais 8, você vai ter quanto? Você vai ter 10. E nota que o resultado é diferente. Então, na primeira soma, a gente encontrou 11. E na segunda soma, a gente encontrou 10. Isso quer dizer que esses caras aqui são diferentes e não são iguais. Então, a gente pode dizer que a segunda afirmativa, ela é falsa, tá? A segunda afirmativa é falsa. Bom, agora vamos para a terceira alternativa, que diz o seguinte, ó. Qualquer que seja o número inteiro positivo k, a expressão de 2k em potências de 2 tem apenas um dígito diferente de zero. Bom, então para quem não entendeu, ele está dizendo o seguinte, ó, considerando todas as potências de 2, então qualquer que seja o valor de k, 2 elevado a k, vai ter apenas um número, tá? Vai ter apenas um número que é diferente de zero. Então, todos os outros números vão ser zero. Então, quer dizer que vai ter pelo menos um 1. Quer dizer, apenas um 1 e pelo menos um zero. Tá, vamos ver se isso é verdade. Bom, a gente vai considerar aqui agora, tá? Um número do tipo 2k, onde 2 elevado a k é um número inteiro positivo. Então, a gente vai ter o 0, o 2, depois a gente vai ter o 4, o 8, o 16 e assim sucessivamente. Tá, então vamos supor que o nosso k é igual a 0. Se k é igual a 0, então 2 elevado a k é igual a 1, tá? K é 0, então 2 elevado a k vai ser igual a 1. Como eu poderia reescrever o 1 usando aquele cara, né? Eu poderia escrever da seguinte forma. Eu poderia colocar assim, ó, um 10 e aqui o 2. Por quê? Porque ó, esse cara aqui seria o quê? Seria o 1 vezes o 2 elevado a 1 mais o 0 vezes o 2 elevado a 0. Na verdade, daria 2. Tá, deixa eu pensar em outra forma de representar. Eu poderia usar apenas um 1. Eu poderia usar apenas um 1? Eu poderia usar apenas um 1. Um 1 assim, ó. Se você colocar o 1 assim, você vai ter o 1 vezes o 2 elevado a 0. E 1 vezes 2 elevado a 0 é 1 vezes 1, e 1 vezes 1 dá 1, tá?
Agora, vamos supor que o nosso K, vou colocar aqui embaixo, o nosso K é igual a 2. Então, a gente teria 2 elevado ao quadrado, que está dando 4. Então, como é que eu posso representar esse 4 usando desse sistema? Bom, eu poderia representar o 4 como? Eu poderia representar o 4 como sendo 1 e 0, tá? Porque daí eu teria o quê? Aqui é o 2, tá? Eu tô esquecendo do 2 aqui embaixo, tá? Faltou 2 aqui em cima também. Então, aqui eu poderia representar esse cara da seguinte forma, ó, com o 10 e o 2 embaixo. Porque daí eu teria o 1 vezes o 2 elevado a 1, mais o 0, na verdade seria 1, 0, 0. Tá, me desculpa mais uma vez, tá? Que seriam 3 zeros, porque daí eu vou ter um 2 ao quadrado, e 2 ao quadrado dá 4. Então aqui é 1, 0, 0, e aqui um 2. Aí eu teria o 1 vezes o 2 ao quadrado, mais o 0 vezes o 2 elevado a 1, mais o 0 vezes o 2 elevado a 0. Então, nota que aqui eu vou ter o 4 mais 0, que dá o próprio 4. Então, isso é verdade, tá? Porque a potência de 2, ele vai sempre aparecer no primeiro termo. Então, independente de quem seja os demais termos, contanto que o primeiro termo faça surgir aquela potência, os outros termos podem ser ignorados, tá? Então, se você pegar aí, por exemplo, ó, o 16. O 16 você pode escrever como sendo 2 elevado a 4. Então, você colocaria ali alguma quantidade de números zeros até você chegar a ter uma potência de número 4. Então, por exemplo, se eu quisesse representar o 16, como eu representaria? Eu teria que colocar o 1 no início, aí agora eu teria que fazer surgir uma potência com expoente 4. Então, eu vou ter 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, a 3 e até chegar no 4. Então, eu precisaria de ter 4 zeros, porque daí esse último cara aqui teria a potência de 2 elevado a 0, o daqui teria 2 elevado a 1, o daqui de 2 elevado ao quadrado, o daqui de 2 elevado ao cubo e o daqui de 2 elevado à quarta. E daí a gente teria exatamente o nosso 16. Ou seja, isso quer dizer que essa terceira afirmação, ela é o quê? Ela é verdadeira. Então, vai ter apenas um único número que é diferente de zero. E todos os demais vão ser necessariamente zeros, tá? Bom, aí na 4 diz o seguinte, ó. Se A é igual a 20 dígitos uns e 2 depois, então 2 vezes A vai ser igual a 21 dígitos com um zero no final. Bom, usando a ideia que a gente viu aqui no 3, a gente é capaz de resolver a 4. Porque ó, a gente viu que o que vai importar vai ser apenas a primeira potência. Vai ser apenas a primeira potência. Então, independente de quais sejam as demais caras, bastam com que eles sejam zero. Porque daí, com a primeira potência, eu já consigo chegar naquele valor. Já que eu tenho uma potência de 2, tá? Então, vamos escrever a situação desse item 4, mais aqui embaixo, tá? Na verdade, eu vou fazer aqui do lado, tá? Eu vou fazer aqui do lado. Então, vamos escrever essa situação aqui. Bom, então, eu tenho que o A vai ser igual a 1 com 20 dígitos uns, tá? Aqui tem o 2. E isso aqui, quando eu tiver o 2 vezes o valor do A, eu vou ter o 1, seguido de uma quantidade de uns, aí depois o 0. Isso aqui com 21 dígitos, tá? Vamos ver se isso é verdade. Bom, usando a ideia que a gente viu no item anterior, qual vai ser a quantidade de potência de 2 que eu vou ter aqui? Bom, como eu tenho 20 dígitos, então o primeiro cara vai ser o 1 vezes o 2 elevado a quanto? Elevado a 19. Por quê? Porque eu tenho que considerar quem? Eu tenho que considerar o zero, tá? E daí quando você pegar o zero e somar com 19, você vai ter exatamente 20 dígitos. E daí você continuaria. Aí aqui seria o 1 vezes o 2 elevado a 18. Aí depois seria o 1 vezes o 2 elevado a 17. E assim sucessivamente até o último 1 vezes o 2 elevado a 0. Só que nesse caso aqui, a gente tem um zero no final. Então, o primeiro termo, ele seria o 1 vezes o 2 elevado a 20. Aí o próximo termo seria o 1 vezes o 2 elevado a 19. Aí o próximo termo seria o 1 vezes o 2 elevado a 18. E assim sucessivamente. Só que agora o último termo vai ser o 0 vezes o 2 elevado a 0. Então o que, é que a gente nota? Ó, esse zero aqui, ele não vai fazer muita diferença. Porque somar zero não vai mudar nada do número, tá? Então a única coisa que a gente acrescentou aqui foi o 2 elevado a 19, que passou a ter o 2 elevado a 20. Então, de uma potência para outra, a gente vai acrescentar um fator 2.
E isso é verdade. Por quê? Ó? Por exemplo, se você tivesse o 2 elevado a 20 dividido por 2, você teria 2 elevado a 19, porque é uma propriedade de potência. Então, você teria aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aí você vai ter 20 vezes o valor 2. Então, aqui você vai ter 20 vezes o valor 2. E isso aqui dividido por 2. Então, nota que quando você divide por 2, você vai cortar um 2. Então, por isso que a gente vai ter o 2 elevado a 19. Então, se eu tivesse acrescentado esse 2, eu iria multiplicar por 2, já que eu tenho vários fatores 2. E daí eu teria o 2 elevado a 20, porque eu vou somar esse 19 com o expoente 1 que fica aqui, que é invisível. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que isso aqui é verdade. Por que é verdade? Porque quando você acrescenta mais um 1, é como se você estivesse multiplicando por 2. E multiplicar por 2 é acrescentar um 1 no expoente de base 2, tá? Então, quer dizer que essa expressão aqui, ela é equivalente a essa expressão de cá. Então, se A é igual a 1 seguido de 21, então o 2A vai ser igual ao 1 seguido de 20 algarismos, tá? Em que 20 são uns e um algarismo é zero. Porque daí, quando eu acrescento um algarismo zero no final, eu vou acrescentar uma potência de 1 na primeira potência, que no caso é 1 elevado a 19 mais 1. Então vai ser 1 elevado, ou melhor, 1 vezes 20 elevado. 1 vezes 2 elevado a 19 com 1 em cima, tá? Então foi isso que eu quis dizer, ó. 1 vezes o 20 com 19 mais 1. No caso, esse 19 mais 1 aqui é o expoente. E daí a gente vai ter o 1 vezes 2 elevado a 20. Então, quer dizer que essa quarta afirmação, essa quarta sentença, ela também é verdadeira. Então, a gente nota que a primeira sentença, ela é verdadeira, tá? Aí a segunda, ela é falsa. Aí a terceira é verdadeira e a quarta também é verdadeira. E daí, se a gente for as alternativas, a gente tem que a letra A não é, porque a gente tem três alternativas verdadeiras. A gente tem que a letra B não é, porque a 2 é falsa. A gente tem que a letra C não é, porque a 1 e a 4 são verdadeiras, porém a 3 também é verdadeira. A gente tem que não é a letra E, porque a 1 é verdadeira e a 3, ou melhor, a 2 a gente viu que é falsa, né? E a gente tem que a resposta correta é, portanto, a letra D. Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras, tá? Então essa foi a questão, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Bom, no final eu dei uma pequena confusão aqui para explicar isso aqui, porque era mais genérico, mais difícil. Mas enfim, a ideia que a gente usou na primeira sentença é semelhante à da segunda, que é semelhante à da terceira, que é semelhante à da quarta, tá? A única diferença é que na terceira e na quarta a gente tem uma generalização do conteúdo e por isso torna a questão mais difícil. Mas enfim, essa foi a questão, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários, tá? E caso não tenha entendido, reassista o vídeo, tá? Reassista uma, duas, três vezes, quantas vezes forem necessárias, tá? Mas enfim, valeu, falou e até a próxima.